Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para gravar mais um conteúdo sobre a reforma tributária. Hoje o tema escolhido é o regime específico para bares e restaurantes, certo? O regime específico de bar e restaurante, ele não vai ter a regra geral, né, da incidência não cumulativa, e também ele vai ter a regra específica dele. E tem também algumas nuances assim, porque o IBS ele incide tanto sobre os serviços prestados, como também o fornecimento de mercadorias, né? E aí tem alguns tipos de serviços que é expressamente colocado na legislação que não fazem parte desse regime específico. Tem KNAI, que não faz parte, e tem serviços prestados. Então, aqui no artigo 273, a primeira exceção que ele coloca é esse regime específico, ele se aplica, né, às bebidas não alcoólicas. Porém, se as bebidas elas não forem processadas no estabelecimento, então ela está fora do regime específico. Então, tem que ser bebidas não alcoólicas e preparadas no estabelecimento. Então, aquelas que são de fora do estabelecimento, as bebidas prontas, elas não vão fazer parte do regime específico. E tem também alguns serviços prestados que também não fazem parte dessa questão do regime específico de bar e restaurante, que são os buffets, né, que são os serviços contratados, também o fornecimento de alimentos para empresas transportadoras, né, para servir a bordo tanto de aviões como de transporte rodoviário, e também o fornecimento para empresas. Então, o fornecimento de alimentação para refeitórios, né, de empresas, tem algumas empresas que têm esse tipo de atividade, elas não vão fazer parte desse regime específico. Outra coisa também importante para ser observada é o seguinte: a base de cálculo do IBS e da CBS é o valor da operação do fornecimento de alimentação e das bebidas. Porém, fica excluído da base de cálculo as gorjetas. Só que a gorjeta que fica excluída, ela deve obedecer à seguinte condição. Primeiro, ela tem que ser repassada 100% para os empregados. E segundo, ela não pode exceder 15% do valor cobrado na fatura. Certo? Então, se ela obedecer esses critérios, fica excluída a base de cálculo. Porém, se ela não obedecer esse critério, então, por exemplo, se a gorjeta for uma parte destinada à empresa, então vai entrar na base de cálculo. Não vai entrar na base de cálculo só a parte que é da empresa, não. Vai entrar tudo na base de cálculo. E também o que for cobrado das plataformas digitais, né, e dos serviços de entrega também vai ser excluído da base de cálculo do IBS e do CBS. E aqui no artigo 275, ele diz que as alíquotas do IBS e da CBS relativas às operações de que trata esse capítulo ficam reduzidas em 40%. Ou seja, bares e restaurantes não vai estar sujeito ao regime de não cumulatividade, porém, as suas alíquotas vão ser reduzidas em 40%, ou seja, eles vão estar sujeitos a pagar 60% daquilo que é cobrado do IBS e do CBS. Outra coisa também é o seguinte: fica vedada a apropriação de créditos do IBS e CBS. No artigo 276 da Lei Complementar 214, está expressamente proibido a apropriação de créditos de IBS e CBS. Então, ou seja, esse regime específico de bar e restaurante, observe que ele não é igual à regra geral. Então, a regra geral é o quê? É a não cumulatividade. No caso de bar e restaurante, ele não vai poder tomar crédito, mas também ele vai ser favorecido com a alíquota reduzida nas suas vendas. Tá? Então,
é bom observar quais são, né, os serviços que não estão nesse regime específico. Quem não está nesse regime específico é a regra geral. É a não cumulatividade, ele toma crédito e transfere crédito, certo? Então, é importante observar as regras dos regimes específicos. Bar e restaurante é um dos mais simples, né? A gente só precisa ficar atento, né, nos detalhes para não estar fazendo uma apuração incorreta, certo? Então é isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve lá no canal, tá certo? Tchau, até a próxima. E aí vem mais novidades na próxima semana. Fiquem com Deus.